umas premissas que o jornalismo, às vezes, nos premia, às vezes não é nem com ganhar dinheiro, mas informar amigos, né? E eu estou aqui com o William Brito, que eu conheço já há algum tempo, desde outras empresas que ele passou, ele vai falar um pouquinho também da trajetória dele, mas o William Brito é um dos amigos que eu formei, e aí hoje estamos batendo um papo aqui sobre vida, sobre carreira, sobre perspectiva, né? E aí, William? Prazer tê-lo aqui. Meu amigo Bené. Na Super Revista, no Fala Bené. Vamos bater um papinho aí, então, falando um pouquinho desses anos de trajetória sua no varejo, né? Também, mais para frente, falar um pouquinho das perspectivas, o que é que a gente pode esperar de William Brito para frente. É isso aí, meu amigo Bené. É uma satisfação enorme poder estar aqui com você novamente, né? Estar com o time da Super Revista. E você sabe, eu tenho um respeito e uma gratidão muito grande por termos caminhado junto e seguirmos caminhando, né, durante toda essa caminhada nossa no varejo. E é um momento muito importante para mim, né, eu que vivo o varejo há quase 20 anos aí, um momento de olhar e tudo que a gente construiu desde o início da trajetória lá no Atacadão. Eu sou de Vitória da Conquista, como você sabe, iniciei no Atacadão lá em 2009 como repositor de mercadorias e caminhei e fiz uma trajetória, modéstia à parte, bonita, né, saindo de repositor de mercadoria até diretor executivo, tendo atuado nas 3 principais empresas de varejo do país, o Atacadão, o Açaí, o Grupo Mateus, em forças regionais como Atacarejo, como DMA. Então, quando eu olho para tudo isso que a gente construiu, impactando na vida de tanta gente, contribuindo, gerando riqueza, levando a economia para tantos lugares, eu me sinto muito lisonjeado, muito feliz, e principalmente por ter construído relações de amizade, como assim é a nossa. Exatamente. Você tem muita história para contar nessa trajetória de 17 anos, mas uma das que eu acho que é super importante mesmo é você falar dos laços de amizade que você desenvolveu ao longo, por onde você passou, né? A gente sabe que você é uma pessoa muito querida, né? Além de profissional super competente, né? Mas fala um pouquinho dessa relação entre pessoas, você e as pessoas, tanto superiores como também subalternos. Não, sem dúvida nenhuma, né? E assim, eu vou tentar obedecer uma ordem cronológica até para não me perder e não ser injusto, né? Então, como eu te disse, eu comecei lá no Atacadão, né? Lá em Vitória da Conquista, como repositor de mercadorias, né? E desde aquele período eu sempre tive pessoas que pegou na minha mão, que me ajudou, que fez com que eu evoluísse enquanto pessoa, enquanto profissional. Né, exemplos, o Elton John, que hoje permanece no Atacadão, está lá no Centro-Oeste, é um candango, né? O Wilson Soares, né? Sempre sobre a gestão do Ângelo, o Ângelo que está aí até então é o gerente regional do Atacadão. O Ângelo é um exemplo, né? O mercado da Bahia, o mercado do Brasil respeita demais o Ângelo, e sempre para mim foi um exemplo, né? O nosso amigo Ângelo Mário, um abraço para você, Ângelo, que segue no Atacadão. Então, assim, é um grande amigo que a gente tem e que eu tenho um respeito gigante, né? E aí, na minha trajetória, eu fui para São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul, fui para o Rio de Janeiro, ainda pelo Atacadão, e fiz diversos amigos, Adriano Peraro, o Marcelo Gomes, enfim, grandes amigos, né? E a partir daí eu vim para o Atacarejo, né? Saí do Atacadão, vim para o Atacarejo, o Teobaldo, que é um ícone no varejo baiano, né? No varejo nordestino, também com o máximo respeito. Tive a oportunidade de, durante um tempo, aprender com o Teobaldo, aprender com todo o time dele ali, o Ricardo Agostinho, que para mim é uma referência enquanto profissional no varejo Nordeste, né? Então, lisonjeado pela passagem no Atacarejo, novamente, por conhecer e aprender um pouco com esse ilustre empreendedor, empresário, um vendedor nato, que é o Teobaldo. Então, muito feliz por a passagem no Atacarejo, né? Na sequência, nosso amigo Sandro Oliveira, para mim, um ícone no varejo, né? Acho que o Sandro, para quem conhece, dispensa comentários. Hoje o vice-presidente do Grupo Mateus. Então, o Sandro, a gente trabalhou junto por quase 10 anos, né? E talvez a minha principal, talvez não, é certamente a minha principal referência dentro do varejo, a pessoa que eu tenho uma máxima admiração, que eu tenho uma amizade, foi quem me convidou para ir pro Açaí, né, e onde eu caminhei por 5 anos e fiz muitas amizades dentro do setor comercial. O próprio Fábio Santos, que é um ícone também do varejo da Bahia, né? O Fábio foi meu chefe, né? E aprendi muito com o Fábio, aprendi e aprendo, né? Mesmo enquanto concorrentes, que fomos na maior parte do tempo,
Eu aprendo muito com o Fábio, né, um cara que também tem o meu máximo respeito. Né, e essa trajetória de 5 anos no Açaí, a gente seguiu contribuindo, fazendo com que as coisas acontecessem, ajudando as pessoas a crescer, a se desenvolver, e eu entendo que esse é um passo importantíssimo, é você deixar um legado, e hoje a gente tem pessoas que atuam como gerentes regionais, como é o caso do Roberto, que está no Grupo Mateus, gerentes de loja, como é o Wellington, que está lá no PUC, e vários outros, né? Não vou lembrar de todo mundo aqui, que fez uma trajetória bonita no varejo e que iniciou conosco lá no Açaí, que eu tenho particularmente um respeito muito grande. Né? E aí, em 2021, a gente saiu, né, fizemos a migração, saí do Açaí Atacadista, fui para o Grupo Mateus, no qual me fez conhecer também muitos amigos, fazer muitas amizades, estar próximo de grandes ícones do varejo, como é o caso do seu Wilson, né, um homem extremamente visionário, que em 40 anos de empresa construiu a terceira maior empresa do varejo brasileiro. Né, seu Wilson começou lá em Balsas, com uma merceariazinha, né, recentemente fiz até uma postagem no Instagram de um momento nosso de muita descontração, de sorriso, e seu Wilson é isso. Essa simplicidade. Né? Nosso primeiro momento foi rodando loja num sábado, como ele gosta de fazer, e comendo a feijoada. Né? Então, seu Wilson é uma pessoa que tem meu respeito, o Jesuíno, presidente da companhia, um negociante nato. Né? Eu costumo brincar que a guerra da Rússia e da Ucrânia ainda não finalizou porque o Jesuíno não foi lá negociar. E o dia que ele for lá negociar, ele resolve isso. Mas, enfim, é mais um profissional que eu tenho um enorme respeito. Né? O Aldo Júnior, que passou aqui pela Bahia, um profissional assim, fora da curva, um grande amigo que eu construí nessa caminhada do Mateus, né? Enfim, teve vários outros nomes, a própria Renata, que começou essa caminhada aqui conosco, Renata Calil, grande abraço para você, Renata, você contribuiu demais com a minha caminhada, com a caminhada do grupo, que a gente fez parte aqui na Bahia, Renata, que é um ícone também aqui na área comercial na Bahia, Nádia, outra pessoa assim, fora da curva. A Nádia, a gente teve a oportunidade de ser colegas no Açaí, né? Eu gerente, ela compradora, no Mateus, eu enquanto gerente regional, ela enquanto gerente regional comercial, e quando me tornei diretor, a Nádia trabalhava diretamente comigo como gerente comercial, então a gente fez uma parceria muito bacana. A Nádia tem meu grande respeito. E aí, em 2024, eu caminhei para tocar o Nordeste, né, como diretor executivo no Grupo DMA. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa nesse varejo, né, muito empreendedor que vai com a faca nos dentes e que empreende, que faz acontecer, que é o caso do Vicente, que é o caso do Valtinho. Vicente tem a minha admiração, é um cara fora da curva, um cara simples, que faz o negócio acontecer, e o DMA é um exemplo disso, um sucesso que ele tem. Fiz vários amigos, o Newton Fernandes, enfim, muitos amigos dentro do DMA, e sou muito grato por isso. E retornei ao Grupo Mateus no início do ano passado, onde findei essa trajetória, essa caminhada essa semana, né? E foi um momento também de muita evolução. A gente encontrou uma regional que precisava de ajustes, como sempre acontece. Eu acho que ao longo desse ano os resultados falam por si. A gente conseguiu evoluir bastante, deixamos a casa arrumada para o Fábio, que está chegando, o Fábio Araújo e o Leandro Ortegal, que são as pessoas que assumem o desafio aqui na Bahia. Então, acho que encontram uma casa, um caminho pavimentado para seguir evoluindo, né? Então, quando eu digo do dia a dia, dessa caminhada, eu gostaria de elencar esses momentos. Mas eu não poderia deixar passar, em hipótese alguma, os parceiros fornecedores. Eu entendo, Bené, que os fornecedores, o representante comercial, o gerente de indústria, o diretor, o dono de indústria, cara, me ajudaram demais nessa caminhada. Acho que a gente fez importantes parcerias, né? A gente tem inúmeros nomes, né? O Paulo Moura, o Lenin, o Dalto, enfim, cara, é muita gente que nos apoiou. Master, né? Grupo Master, né? Sempre junto, né? Então, assim, Garcia, Beto, muita gente boa, pessoal Barreto, enfim, são incontáveis. Eu gostaria de agradecer, né? Um sentimento de gratidão. A gente nunca sai do varejo, a gente vai estar do lado de cada mesa, do lado de lá, como a gente vai falar daqui a pouco.
Mas o importante é ter essa parceria, esse nível de relacionamento. Né, os donos de indústria, o Zé Luiz da TU, o Matheus Marinho da Vida Alimentos, o Rono da Padim. Então, assim, todas as pessoas foram importantes demais na minha caminhada, na minha trajetória, né, e eu sou muito grato a tudo isso. Sou muito feliz por ter contribuído diretamente na vida de tantas pessoas, né, de ter sido canal de bênçãos. Eu costumo dizer que a gente é canal de bênçãos, né, quando você pavimenta um caminho, quando você apoia, quando você desenvolve, quando você ajuda as pessoas a crescerem, né, ajuda a formar gerente regional, gerente de operações, gerente de loja, comprador, subgerente, enfim, e se a gente, é um número incontável, né, quantas pessoas foram promovidas e desenvolveram nessa caminhada. Eu acho que isso é o que mais me encanta no varejo, né? Eu acho que em outra encarnação eu devo ter sido RH, não fui nem comercial nem de operações, porque eu gosto disso, eu gosto de desenvolver pessoas, gosto de contribuir, eu acho que é esse o caminho do varejo. A gente falando de varejo, eu gostaria também que você fizesse uma pincelada de como é que está o varejo hoje na Bahia, né? Porque a gente sabe que a disputa é grande, né? Então eu também convivo com varejo há mais de 50 anos. Em 74 entrei em Paz Mendonça, entrei como estoquista, né? E tive uma trajetória belíssima lá, graças a Deus. Estudei lá, seu Jaime Paz Mendonça, a quem eu sempre agradeço, me permitiu estudar. Eu ia sair, eu voltava para a faculdade, né? E depois fui trabalhar diretamente com o seu Mamed, que é um ícone, né, do mundo, né? Porque o cara que não tinha nenhum primário e construiu. Sem dúvida. Né? Então o varejo sempre está. Eu passei um tempo fora, fui para jornal, fui para televisão, fui para a Intursa, que é a prefeitura, e depois, através da revista, voltei para o varejo, né? E convivo já há muito tempo, né? E fale um pouquinho de sua experiência, né? Nesse segmento, que é um segmento, como você falou, dá oportunidade a muita gente, né? Sem dúvida. E é uma coisa também, uma cachaça. Hereda, que Deus o tenha, que era um gerente meu, Hereda costumava dizer o seguinte: olha, a gente que trabalha com o supermercado, quando morrer, vai direto para o céu, porque coisinha. Amém. E fala também de sua experiência como varejista, né? Pensando nas coisas e tal, na atividade mesmo, né? Você deu uma pincelada aí, que é uma atividade realmente que promove as pessoas e tal. Fala um pouquinho aí dessa atividade. Então, eu tive a oportunidade, falar especificamente de um player aqui da regional, do Atacarejo. Quando eu estive no Atacarejo, no ano de 2016, o Atacarejo tinha 7 lojas, né? E aí a gente vem para um cenário de 2026, 10 anos depois, né? E aí a gente sabe dos movimentos que tiveram no mercado, mas hoje o Atacarejo na Bahia e no Sergipe conta com, salvo engano, 54 lojas, né? Quando a gente chegou, o Grupo Mateus não tinha nenhuma loja na Bahia, né, em 2021. Hoje, Bahia e Sergipe, o Grupo Mateus tem 14 lojas. No meu início, lá em 2009, no Atacadão, o Atacadão na Bahia tinha 15 lojas no máximo, não vou me lembrar o certo. Quando eu entrei no Açaí no ano de 2017, final de 2016, o Açaí estava inaugurando a sua 8ª loja, hoje são 30 lojas, salvo engano. Atacadão, que eu falei anteriormente, são 40 lojas. Então imagina o nível de expansão que o varejo teve nos últimos anos, que o atacarejo teve nos últimos anos. Eu dei um exemplo de 4 redes. Aí você tem uma Economart, que chega muito forte, você tem o DMA, que tem, salvo engano, 14 lojas na Bahia. Enfim, então o varejo, ele vive na Bahia, e eu entendo que a Bahia é o estado mais competitivo no Nordeste. Existe muita competitividade no Pernambuco, existe muita competitividade no Ceará, mas eu tenho absoluta certeza que nenhum desses estados se assemelha ao nível de competitividade. A cidade de Salvador é a cidade que tem mais atacarejos per capita. Então, o varejo da Bahia, né, mais do que o Sergipe, ele é extremamente competitivo. E nós estamos passando por um momento do varejo extremamente desafiador, né? Como a gente falava anteriormente, são categorias que caem, são categorias que aumenta o número de venda, o ticket de venda, é uma carência por mão de obra, uma dificuldade de contratar, uma dificuldade de reter, uma queda de consumo, né? A gente escuta muito o Belmiro, CEO do Açaí, falar sobre o impacto das bets, sobre o impacto das canetinhas. Isso tudo é muito real.
É muito real. Então, o quanto os inibidores de apetite impactam nessa queda de consumo? Tem categorias, tem redes, tem lojas que chega a cair 30% em consumo de arroz. Mas tem redes, tem a Scantec, ela mostra isso, a Nielsen mostra isso, que chega a crescer 16% com proteína. Então, é um momento do varejo que só vai permanecer, ou só vai se destacar, melhor dizendo, os melhores. Quem tiver estratégia pronta, um time eficaz, eficiente, um jeito de lidar com gente, uma regionalização. Dentro da Bahia, você sabe muito bem disso, a gente tem diferentes hábitos de consumo. O que a gente vende aqui na capital é completamente diferente do que se vende lá em Teixeira de Freitas. É diferente do que vende em Juazeiro. É diferente do que vende em Vitória da Conquista. Então, as empresas precisam entender essa regionalização, precisa dar um novo passo. O e-commerce hoje começa a ser não, né? Já é uma realidade, mas eu digo, no Nordeste, vem ganhando ano após ano mais ênfase, né? Então, a minha esposa, ela tem um aplicativo de um e-commerce, um outro aplicativo de um e-commerce, e rapidamente faz a compra ali, não precisa mais no supermercado. Então, até onde o nosso varejo ele está preparado para isso? As grandes redes de varejo estão preparadas para isso. Eu vejo um movimento interessante também, Bené, das lojas de vizinhança, as lojas de 2 a 5 checkouts, as lojas de 6 a 9 checkouts e as lojas de 10 a 14 checkouts. Tem momentos do mês que você visita, né, e eu sou um visitante de supermercado, eu gosto de visitar, no meu tempo vago, no dia a dia mesmo, eu gosto dessa experiência, visitando loja, estando no chão de loja, seja atuando, seja no competidor mesmo, que não deixa de ser uma atuação, mas você percebe um fluxo aumentando em lojas de vizinhança em vários ambientes. Então, o varejista das grandes redes, o Atacadão, o Açaí, o Mateus, o Atacarejo, enfim, passa por um momento de desafio, de margens achatadas, de dificuldade de mão de obra, de queda de consumo, e que, de novo, isso é possível de sobressair? Obviamente é, porque, de novo, a gente fala de categorias que aumentam, de oportunidades que se geram no mercado, e aí vai depender muito da estratégia e da eficiência de um time unido, buscando fazer com que as pessoas encontrem as alternativas. É nisso que eu acredito. A Bahia ela tem uma característica, como você falou aí, é um dos mercados mais disputados pelas grandes, mas eu gostaria também que você falasse um pouquinho o seu olhar sobre as empresas regionais, que é aquelas que estão se destacando, por focar em nicho, né? Tem as lojas de vizinhança que fazem seu trabalho junto à comunidade, mas tem aquelas lojas médias, né? Tipo Rede Mix, tipo Hiperideal, né? Novo Mix, são empresas que vêm vislumbrando um novo tipo de nicho de mercado que tem se adaptado. A sua visão, apesar de você ter passado pelos grandes atacarejos, vai dar uma pincelada como é que você vê também a atuação dessas redes. Não, sem dúvida. Quando a gente olha para o mercado de Salvador, né, e o último player que eu atuei inaugurou recente uma loja aqui, a gente observa os nossos competidores com lojas menores aqui. Um exemplo, o Hiperideal, Rede Mix. Você percebe o movimento dessas lojas expandindo, estando cada vez mais próxima do consumidor final, oferecendo cada vez mais serviços, se preparando para a escassez de mão de obra. Você observa lojas com self-checkout, você observa lojas com alternativas para reduzir orgânico e continuar oferecendo serviço. Então, essas lojas elas estão se preparando estrategicamente, colocando lojas próximas à população, ao perfil de loja, público A e B, ok, eu coloco uma loja ali que atenda o público A e B, não, o meu público ali ele é C e D, ok, essas lojas conseguem atuar também nesse ambiente de público C e D, só adapta a sua operação, adapta o sortimento, adapta a forma de lidar com o público. Então, a gente observa aqui em Salvador, principalmente, essas redes que você citou, Hiperideal, Rede Mix, enfim, o Novo Mix, atuando para mitigar essa diferença que tinha. Quando você olha para competitividade, estão muito próximos. Hoje não tem mais aquele negócio, não, porque eu tenho poder de compra, eu compro mais que todo mundo, eu vou ter uma diferença muito grande. Não vai.
Não vai. A indústria ela tem dado passo, e os últimos resultados do primeiro TRI, né, você observa uma indústria reduzindo o volume e melhorando a EBITDA, melhorando margem. Então é um momento que todo mundo está sendo desafiado, a indústria também está sendo desafiada. Então muitas vezes a indústria fala assim, meu amigo, em vez de te vender aqui 20 carretas e ter que fazer um sellout mais pesado, um investimento mais pesado, eu prefiro reduzir, não vou te vender as 20 não, eu quero vender só 10, mas a condição é essa. Então a gente passa por um momento que é desafiador, e que o médio varejista, digamos assim, ele também é desafiado, mas ele tem uma possibilidade de mitigar essa distância, né? Tem uma rede e que tem atuado mais no interior do estado, né, estão indo para a inauguração da 9ª loja, e que me chama muita atenção a forma como eles operam, é o Economart. Também muito pouco se fala hoje na capital, embora o Economart ele tenha uma central de compras estruturada aqui em Salvador, mas ainda se fala pouco. Mas o Economart ele tem lojas em Vitória da Conquista, em Itabuna, em Feira de Santana, vai inaugurar Juazeiro, vai inaugurar Porto Seguro. Enfim, a gente observa, enquanto competidor, eu observava muito as lojas dele, que eles trabalham muito bem, na minha opinião, né? São lojas bem operadas, que atendem com um bom serviço, tem um hortifruti fresco, tem um açougue com muita qualidade, tem uma bateria de caixas sempre com bastante caixas operando. Então, assim, é um player que chega e que vai contribuir, sem dúvida nenhuma, com o comércio da Bahia. Por hora, contribuindo ainda só pelo interior, mas certamente em breve eles chegam à capital. Então, um ponto de atenção que eu diria, né, para o consumidor e para o varejo no geral da Bahia, é olhar com bons olhos para o Economart que chega e que tem feito, muito bem feito, na minha opinião, um trabalho aqui. Agora, as perspectivas, né? A gente sabe, né? Traçamos aqui um quadro, né, muito competitivo entre as empresas e tal. E você, como homem que viveu o supermercado a sua vida inteira, né? Porque começou cedo, né? Ainda como repositor, ainda menino, né? E qual é a perspectiva, né, que você vê do setor supermercadista, né? Você falou aí de Self-checkout. Self-checkout, né? São coisas assim, e-commerce, né? Então, tem mudança aí. Como você, como pensador, nunca se afasta da área, porque está sempre vivendo, como é que você vê esse futuro? Bené, eu vejo como um grande desafio, né? O principal desafio é trazer essa mão de obra, é ser atrativo para captar mão de obra. E eu acredito que um caminho, assim como já acontece no Espírito Santo, assim como acontece em algumas cidades da Bahia, como é o caso da Teixeira de Freitas e Eunápolis, assim como está em tramitação no estado do Goiás, os supermercados deixarem de abrir aos domingos. Uhum. Na minha opinião, é um passo que vai representar muito, principalmente se o fim da escala 6x1 vier a acontecer. Então, vai ser um novo momento, né? Então, deixa de existir a escala 6x1. Fala-se em 40 horas de trabalho, que reduziria e 2 dias de folga, que reduziria a escala para um 5x2. E fala-se até em 36 horas, que eu particularmente não acredito muito. Mas se vai para um 5x2, ou você contrata mais e isso impacta no seu custo, que vai para o produto e que você deixa de ser tão competitivo, você fala, mas todo mundo vai fazer. Não, mas o mercado de 3, 4 checkouts, que trabalha ali com a família, ele não vai ter esse gasto a mais. É diferente, né? A forma de operar. Então, quando eu olho para esse cenário, aprovou-se a escala 5x2, digamos assim, o varejista ele vai precisar olhar e falar assim, cara, vale a pena ficar aberto domingo? Na minha opinião, não. Vale a pena ter um horário mais estendido no sábado, quem sabe fechar a loja ali às 23 ou até às 0 hora, tá tudo certo, né? Mas precisa se encontrar alternativas, porque o principal desafio hoje do varejo é ser atrativo para a mão de obra. Você tem um menino de 18 anos, ele precisa trabalhar. O emprego dos sonhos dele vai ser repositor, como eu fui? Vai ser operador de caixa? Talvez não, porque ele vai trabalhar de domingo a domingo. Ele vai trabalhar no fechamento no domingo, vai sair da loja 20 horas, vai trabalhar 2 domingos, folga 2, talvez trabalhar 3, folga 1. Então, assim, é um desafio, é ser atrativo. Eu disse isso no início da conversa e reforço. O varejo, ele gera muita oportunidade de crescimento. Sandro Oliveira foi oportunidade de crescimento, Ângelo Mar oportunidade de crescimento, Fábio Santos oportunidade de crescimento, William Brito oportunidade de crescimento. Nós fomos
somos frutos de oportunidade. E o nosso objetivo durante a caminhada foi gerar oportunidade para tanta gente também. Então, o varejo ele tem isso muito latente. Né? O varejo ele te dá a oportunidade de, com ensino médio, ter um salário de médio. Né? Então, isso é inegável. Mas até onde as próximas gerações estão dispostas a abrir mão de tempo, de qualidade de vida, só por conta da remuneração? Então, o varejo precisa refletir sobre isso. E eu entendo que o fechamento das lojas ao domingo, em torno da nova regulamentação, que muito provavelmente vai ser aprovada, eu entendo que é um grande passo. E aí, obviamente, é buscar trazer um clima mais leve para as lojas, um clima organizacional melhor, né? Trazer políticas que tornem o ambiente melhor. Qual o momento que o colaborador ele mais sente vontade de ir para casa? Na hora de intervalo dele. Ele tem várias lojas que ele tem 2 horas de intervalo. Tem o que para esse cara fazer nas 2 horas de intervalo dele? Muitas vezes não tem nenhuma sala climatizada para ele ficar. Muitas vezes não tem alimentação decente no refeitório. Nos grandes players isso acontece diferente, né? Tem uma sala lá climatizada, tem uma sala de jogos, isso não são todas as lojas, mas várias tem. E deveriam ser em todas, na minha opinião. Tem uma sala de jogos, tem uma sala climatizada, tem uma refeição bacana. Isso gera valor à oportunidade de emprego. Então, eu entendo que a empresa ela precisa trazer essa atratividade, né? Tem empresas que têm um projeto muito bacana, eu vou citar o Atacadão, por exemplo. O Atacadão tem um PRU, pelo menos na minha época tinha, que era um projeto de reembolso da universidade. Então, eu pagava a minha faculdade e o Atacadão arcava com 50%. É muito bacana. Tem um PRP, acho que a partir de gerente, na minha época tinha, não sei se permanece, que é um programa de reembolso de pós-graduação. O cara se graduou, você é gerente de loja, meu amigo, você vai pagar a pós e o Atacadão paga 50%. Então, assim, era uma excelente iniciativa. A minha faculdade eu paguei com metade dela, o Atacadão me apoiando. Então, isso é muito bacana, muito bacana. Então, assim, a gente sabe que hoje o varejo vive um momento de apertar a questão de despesas, reduzir despesas, de buscar melhorar a margem, porque a venda ela não está vindo nessa velocidade. Mas se a gente não olhar com muito carinho, com muito cuidado, para a nossa preparação para receber mão de obra, não vai acontecer. Porque hoje a gente costuma dizer, rapaz, esses jovens não querem ser líderes mais, não querem compromisso mais. Mas o que a gente tem feito lá de cá? Né? Então, acho que esse é um grande desafio do varejista. Pois é, eu sou oriundo realmente do varejo, cheguei em Salvador com 18 anos, e meu primeiro emprego formal, com carteira assinada, no dia 4 de novembro de 1974, foi em Paz Mendonça, né? E, modéstia à parte, tive uma trajetória maravilhosa lá. Além de que, vi muitos outros também, principalmente o pessoal que vinha lá de Sergipe, né? Lá o nosso seu Mamed era sergipano, daí trazia muita gente lá, porque dizia, não, sergipano trabalha muito, trabalha bem, e realmente fazia. Retado. Retado, entendeu? Então, mas hoje é diferente, né? Hoje as oportunidades também, com o mundo da tecnologia, né, lhe dá uma série de outras oportunidades daqueles que querem crescer, querem, né, melhorar de vida. Então, o varejo, que na minha época, na sua ainda, né, você é bem mais novo do que eu, 2009, 1974, então era uma oportunidade. E a gente viu diversos colaboradores crescerem, às vezes saía, montava o seu supermercado e tal, pela experiência que tinha, né? Então, tem que se pensar de outra forma o varejo daqui por diante, né? Eu costumo dizer que a gente vive a fase da uberização também. Sim. Né? Esse menino aí que fez 18 anos agora, ele quer trabalhar. Tem 2 opções. Ele vai lá ser repositor do supermercado, ele vai entrar às 15 horas, ele vai sair às 23h10 e vai ter a remuneração do salário mínimo. Ok. De domingo a domingo, vai ter uma folga na semana. E ele tem a alternativa de pegar a bicicletinha dele, de 18 horas às 21, 18 às 22, e entregar a pizza, entregar o lanche, e vai ganhar a mesma coisa. O que pesa mais? Muitas vezes o cara fala assim, não, meu amigo, eu vou entregar meu lanche, eu tô com minha bicicletinha, daqui a pouco eu compro minha moto, e tá tudo certo. Ele faz o seu horário. Então, de novo, nós varejistas, a gente precisa olhar com muita atenção para isso. A gente vive um momento de muito desafio que a gente precisa encontrar o caminho para continuar operando e fazendo sempre mais e melhor. Não tem outro jeito. O Romeu Bussarello, que ele esteve no Encontro da Base, que é um palestrante paulista, acho que é de Paraná, mas vive em São Paulo, vive no mundo, né?
ele fez uma série de pontuações sobre as novas oportunidades de trabalho, citando até, inclusive, que esses sites, né, de OnlyFans e tal, ele só tem gente que só para mostrar da cintura para baixo ganha 200 mil por mês, entendeu? Então tem uma série de outras atividades que o mundo hoje, através da internet, a mídia digital, tem oferecido, né? Eles são 14 milhões de influencers que tem no Brasil, que um ganha milhões e milhões, outro 4, 5 e tal, então tudo isso, mas eles moldam o horário de trabalho. É por isso que eu acho que quando o Reginaldo, inclusive, nosso querido Reginaldo, que é um consultor, um pensador do novo varejo, quando ele faz a análise do 6.2, ele fala isso. Ou as empresas se adaptam ao novo momento, né? Então ela vai ficar naquela coisa e não vai crescer e nem ter bons resultados, né? Você imagina, mas também essa coisa assim... Perfeito, né? Eu acho que a ideia é exatamente essa, nós entendermos como pensam as novas gerações, porque isso é das novas gerações que o varejo vai sobreviver, seja como mão de obra, seja como cliente, seja como fornecedor, são as novas gerações. Não temos como fugir disso, de jeito nenhum, nós precisamos encontrar a forma de contribuir com essas novas gerações e preparar o caminho para que elas cheguem e contribuam com o negócio. Maravilha, a gente fez aqui um diagnóstico, né, do setor de varejo, supermercado, que eu estou inserido há mais de 50 anos, passei uns 10 anos fora antes de assumir a revista e tal, mas voltei, e aí o varejo, como eu digo, é uma coisa que forma muita amizade, né, a gente pode não ganhar dinheiro, mas a amizade a gente vai formando e vai crescendo também como ser humano. Agora, William, uma pergunta que não quer calar, como é que vai ser William Brito daqui para frente? Ô, rapaz, boa pergunta, boa pergunta. Bedê, eu, como disse aqui no decorrer do nosso bate-papo, vivi por quase 20 anos o varejo, né? E esse projeto de empreender e tocar as minhas coisas, ele vem há algum tempo, né? E é isso que eu quero fazer a partir de agora, eu quero tocar os meus projetos, meu projeto lá na região de Vitória da Conquista, tá mais próximo da família, então esse é o principal ponto. Eu quero estar lá e quero contribuir com a evolução da economia da região, produzindo e sendo eficiente ali, pegando essa experiência que eu construí nas grandes empresas e levar para o meu negócio para contribuir com a economia da região. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, da mesma forma como a gente contribuiu e aprendeu nas grandes empresas, nas grandes companhias, eu quero continuar fazendo. Só não quero ter, neste momento, nessa fase da minha vida, um endereço fixo, um CNPJ fixo. Eu quero contribuir, quero continuar contribuindo com o varejo, seja através de consultoria, seja através de mentoria, seja através de orientação. Eu quero continuar contribuindo com a evolução dos profissionais, seja com consultoria, com mentoria, com proximidade. É isso que eu quero fazer. Eu não poderia pegar tudo aquilo que eu aprendi no varejo ao longo desses 20 anos, pegar e colocar no bolso e falar assim, não, tchau, não é essa a ideia. Eu quero continuar contribuindo, quero contribuir com a sociedade, quero contribuir com o profissional que quer evoluir no varejo, quero contribuir com o comerciante, o dono de supermercado, que queira evoluir. E trazendo essa visão, como é que os grandes fazem? Como é que as 3 maiores empresas de varejo do país fazem? Como é que as principais empresas regionais fazem? Como essas empresas fazem? O que elas fazem para gerar resultado? O que elas fazem para melhorar o EBITDA? Que elas fazem? Opa, eu vou te ajudar a fazer isso, eu vou te ajudar. Profissionais, cara, como é que você saiu, William, de repositor e se tornou diretor executivo? Qual o caminho? Quais os atalhos? Teve muita gente que me deu a mão, mas talvez se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, talvez eu teria chegado mais adiante, ou talvez eu teria economizado tempo para chegar. Então, um profissional que quer evoluir na carreira, eu estou aqui para ajudar também. Então, a ideia é essa, é ser contributivo, independente de onde esteja, mas para todos os nichos que a gente já viveu hoje. E falando um pouquinho da área de empreendedorismo, né? Você falou que tem algumas propriedades que já está dando frutos, né? Literalmente dando frutos. E esse lado aí empreendedor, me fala mais assim, mais especificamente, você tem um produto para talvez não se afaste tanto do supermercado, vai botar o produto ali, né? Isso. Eu vivo hoje no supermercado. Né? Então, hoje a gente tem produção
produz hortifruti na região de Vitória da Conquista, a gente produz manga, a gente produz abóbora, produz melancia, produz hortaliças, cultivo protegido, produz morango, né? A gente tem um nicho de especiarias também, que a gente começa a dar passos também, né? Começamos também e daqui a pouco a gente vai conseguir entrar no mercado de proteína aí. Então, esses são os projetos que a gente tem desenvolvido e que vamos seguir fazendo em parceria com o supermercado, porque o alface que eu produzo lá, o morango que eu produzo lá, a manga que eu produzo, ele precisa passar quase que obrigatoriamente pela gôndola do supermercado para chegar até o consumidor final. E dentro desse ambiente que a gente vive, com tantos amigos, com tantos parceiros que buscam fazer as melhores escolhas para as suas redes, que a gente quer inserir os nossos produtos, quer seguir inserindo o nosso produto para estar fazendo cada vez mais o melhor para a região que a gente vive e cada vez mais melhores parcerias para as empresas, com as empresas. Quer dizer, tendo a visão do lado de cá, né, o que é melhor para o lado de cá. Então, você do lado de lá vai procurar ajudar também nesse sentido. Né? É um negócio interessante. 3 anos atrás, rodando loja, chegava em determinada loja, não tinha hortaliça, não tinha uma alface, não tinha um coentro de qualidade, ou faltava, estava murchinho. E aí eu ligava para o comprador, meu amigo, não tem alface aqui, chefe, olha, é o fornecedor, não entrega. Aí chegava em outra loja, o mesmo problema, chegava em outra loja, o mesmo problema. Falei, rapaz, eu vou resolver esse problema então. E aí, naquele momento, eu falei, nunca tinha empreendido, minha esposa queria tocar algo, eu falei, vamos criar um cultivo protegido aí, vamos produzir a esposa deu o nome ela, senão depois só você falou esposa, Dona Darley, Dona Darley. Pois é, viu, Dona Darley? Dona Darley, que toca a nossa empresa lá. Então, assim, foi num nicho, numa oportunidade de mercado que eu falei assim, não, vamos começar. E começamos produzindo hortaliça, alface, coentro, cebolinha, etc. E aí, na sequência, a gente veio e começou a produzir morango, e aí vieram todas as outras coisas. Então, de fato, foi olhando uma oportunidade, ainda como pertencente do lado de cada mesa, eu falei, opa, dá para a gente fazer alguma coisa do outro lado e contribuir. E assim eu vejo hoje, né? Quando você olha para as oportunidades, o varejo tem muita oportunidade, muita oportunidade. E para as indústrias também, eu falei muito sobre profissional, sobre as redes varejistas, e também eu me coloco à disposição também para ajudar as indústrias. Cara, como é que faz para o seu produto chegar mais e melhor nas redes varejistas? Né? Qual o caminho para você melhorar a sua eficiência? Qual o nicho de mercado que tem oportunidade? Você vê categorias que têm uma oportunidade gigante para você avançar. Né? Tem categorias que têm um processo de melhoria de qualidade de produto que, se você evoluir 10% da sua eficiência ali, você traz um ganho de share gigante para a categoria. Então, eu entendo que essa vivência desses 20 anos, quase 20 anos no varejo, me possibilita contribuir, seguir contribuindo com essas 3 frentes, com profissionais que querem crescer, com varejistas que querem evoluir, com indústrias que querem entender o formato dessas grandes empresas, trabalhar para estar cada vez mais forte, atendendo todos esses varejistas que a gente tem. Então você vai virar para lá e dizer onde é que acha o William Brito a partir de agora, né? Por hora a gente está no oficial William Brito, o nosso Instagram, o contato pessoal, o número celular continua o mesmo, é o 75999140085. Estamos à disposição. Um abraço a todos. Meu amigo Bené, obrigado mais uma vez. Né, a gente segue torcendo e trabalhando muito pelo varejo. É isso que a gente espera. William, como eu disse no início da nossa conversa, né, uma das coisas que a gente forma nessa trajetória nossa são as amizades. E você é um amigo querido que está aqui à disposição do Supervisto, Fala Bené, para quando você precisar de algum recado, estamos juntos. E muito obrigado pela todo o apoio que você me deu lá junto ao Matheus, e estamos aqui. Estamos em frente. Um abraço. Obrigado.